Olá pessoal, tudo bem? Hoje damos início à nossa unidade 3. E para relembrar, a nossa unidade 3 ela vai tratar do planejamento, aula como organização do ensino, né? Planejamento que é algo inerente do ser professor, né? Do ministrar aula, do lecionar, do processo de ensino-aprendizagem como um todo. E aí, dentro dessa unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre como construir objetivos adequados para as aulas, valorizar competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos nossos alunos e elaborar um plano de unidade ou aula, né? No caso de vocês vão elaborar um plano de unidade pensando aí no conteúdo da química. Mas no final da aula a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, os objetivos educacionais eles são o pontapé inicial para um planejamento de uma aula, de uma sequência didática, de um plano de unidade, né? E aí os objetivos precisam levar a gente a refletir sobre o que eu espero, né, o que eu almejo que os meus alunos se tornem capazes de realizar a partir de uma aula. Então, quando eu preparo uma aula, o meu objetivo não é voltado para o meu ensinar. Então, eu não posso traçar como objetivo realizar uma atividade experimental com os alunos. Isso é algo procedimental do que você vai fazer, não é um objetivo de ensino para o meu aluno. Então eu tenho que pensar, tá, eu vou realizar uma atividade experimental dentro do conteúdo de ácidos e bases, mas o que eu quero que meu aluno aprenda? Né? Então eu tenho que pensar nesse sentido. Então eu quero que o meu aluno identifique, né? Então ao final dessa aula o aluno vai identificar o material ácido ou base, né? Diferenciar, ele vai compreender, entender, medir, calcular, refletir. Então é tudo voltado para o aluno, tá bom? E aí como expressar meus objetivos educacionais? Como que a gente pode expressar? O que é um objetivo educacional, né? E aí, para nos ajudar a refletir sobre isso, Benjamin Bloom, né, com outros colegas, com outros pesquisadores, criaram, né, elaboraram a taxonomia, o que é conhecido como taxonomia de Bloom, que é a taxonomia dos objetivos educacionais. É uma estrutura de organização hierárquica, né, de objetivos educacionais, por isso que por vezes vocês vão encontrar imagens aí na internet, na literatura, de uma pirâmide, né, nessa organização hierárquica. E ele foi resultado desse trabalho, dessa comissão, né, que foi liderada por Benjamin Bloom, que aí em 1956. Tem uma imagem dele aí para vocês verem. E aí, qual é essa classificação, essa proposta da taxonomia? Né? Ele dividiu as possibilidades de aprendizagem em três grandes domínios, e aí eu quero que vocês reflitam com o que se assemelha esses domínios. Né? Cognitiva, afetiva e psicomotora. Cognitiva, lembra que a gente falou sobre os conteúdos conceituais. Afetiva se assemelha aos conteúdos atitudinais. E a psicomotora que se assemelha aos conteúdos procedimentais, né? Então tudo vai se encaixando aí na nossa mente. Então esses objetivos que estão dentro desses domínios percebem o aluno, o indivíduo, como um ser completo, né? Holístico. Então vai inserir objetivos que foquem no cognitivo, na aprendizagem de conceitos, então compreender, né, entender, no afetivo, sobre refletir, ser capaz de, e no psicomotor, que são os procedimentos, né, medir, calcular, criar, elaborar, montar, né, averiguar, medir volume, medir massa, né, então ela contempla aí esses grandes domínios. E aqui tem um esquema, claro que são alguns exemplos, né, dos verbos possíveis dos objetivos da taxonomia de Bloom que seguem essa ordem hierárquica, né, seguem essa hierarquia. Então, memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Aí percebam que desde o memorizar até o criar, essas etapas aí de forma hierárquica, elas vão tendo um nível de complexidade maior. Ou seja, é muito mais fácil o meu aluno começar a listar algo. Então, listar é só ele olhar ali aquele material e listar. É uma atividade relativamente fácil. Diferente do último nível, que é o criar, onde ele vai ter que desenhar, produzir, prototipar, né? Então, requer uma atividade cognitiva mais elaborada. Então, percebam que a gente precisa perpassar esses níveis e pensar nas nossas atividades, na administração das nossas aulas,
dentro desses objetivos, levando em consideração os diferentes domínios, né? O afetivo, o psicomotor e o cognitivo, tá? Que, trazendo para uma outra visão, né, teórica, são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Ok? Eu deixei um artigo sobre a taxonomia de Bloom para vocês darem uma olhada aí nos materiais, e também tem um arquivo em PDF com algumas ideias de verbos, tá, gente? Isso é muito amplo, mas para vocês terem aí uma noção, né, pode auxiliar vocês aí na avaliação de vocês dessa unidade, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula para falar um pouquinho sobre competências e habilidades. Até mais!